Portanto, sem mais, passo a palavra então ao professor Antônio Carlos Sintra do Amaral, que falará e irá proferir palestra sobre o tema usuário e consumidor. Bom, antes de mais nada, eu expresso a minha satisfação e minha honra de estar aqui neste 22º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, por ocasião dos 20 anos da Constituição de 1988. A convite de meu velho amigo, colega de bancos de mestrado na PUC São Paulo, no início da década de 70, o professor Klaus Berns. E cabe-me falar a respeito de um tema que constantemente eu tenho tratado, quer em palestras, quer por escrito. De modo que algumas pessoas, porventura, já tenham ouvido ou já tenham lido o que eu escrevi, não vão ouvir e nem ler novidades. Mas também porque nenhuma novidade aconteceu. Há 10 anos, como veremos, era para acontecer alguma novidade e não aconteceu. De modo que, como não aconteceu novidade, eu tinha que inventar uma para trazer aqui, dizendo assim, aos 20 anos de Constituição, eu tenho uma bomba para soltar. Não tenho. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32, diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. E no artigo 175º, diz que a ordem econômica deverá observar os seguintes princípios: defesa do consumidor. A emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, ela inseriu o artigo 27 na emenda, não na Constituição, dizendo que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação desta emenda, por consequência, a partir de 4 de junho de 98, elaborará lei de defesa do usuário de serviços públicos, no invés de defesa. Tem tanta defesa que foi repetida aqui na transparência. Vemos, então, pela Constituição, que as normas são distintas. A norma é referência à defesa do consumidor e normas incluídas no contexto constitucional a partir da emenda constitucional número 19. Abro um parêntese para dizer que quando nós interpretamos a Constituição Federal, nós temos uma certa dificuldade de fazê-lo. Porque a Constituição nasceu há 20 anos, na verdade, disciplinando um Estado social. Já houve 62 emendas, se não me falha a memória. A maioria dessas emendas contempla predominantemente a implantação de um Estado neoliberal. Então, nós temos que partir para a interpretação sistemática, que, como foi ontem acentuado, mencionando o professor Juarez Freitas, ou a interpretação ou é sistemática ou não é interpretação, mas temos um sistema de normas constitucionais que estão em contextos diversos. O professor José Afonso da Silva, inclusive, acabou de escrever, escreveu há pouco tempo relativamente, e publicou um livro, A Constituição Contextualizada, mais ou menos esse título, para mostrar como os seus artigos foram inseridos num determinado contexto ao serem aprovados. Nós temos dificuldade a interpretar sistematicamente normas que se estruturam em função de objetivos diferentes. Uma, no sentido de fortalecimento, ou algumas, a maioria delas,
no sentido de fortalecimento do Estado Social, nem todas eficazes, muito pelo contrário, e outras emanadas das emendas constitucionais que objetivam a implantação de um Estado neoliberal, ou pelo menos a temporização do esquema do Estado Social. De qualquer forma, no assunto que nos interessa, nós vemos que há distinção constitucional entre consumidor e usuário desse serviço público. E isso tem um fundamento jurídico bastante acentuado, que é o que eu procurarei expor. Se não houvesse essa distinção clara na Constituição, ainda assim eu chegaria à conclusão de que são distintos os conceitos de usuário e de consumidor. E me interesso fundamentalmente pela distinção dos conceitos, porque sem esses conceitos, sem a distinção entre eles, é impossível não só construir teoria, como enfrentar a prática do dia a dia. Porque são os conceitos teóricos que nos permitem distinguir casos concretos dessemelhantes e equiparar casos concretos semelhantes. Se não houvesse essa distinção textual da Constituição, nós verificaríamos que, a partir de conceitos firmados doutrinariamente, nós chegaríamos a ela. O artigo 175 da Constituição diz que o poder público poderá prestar o serviço público diretamente ou indiretamente mediante concessão e permissão. Vamos ficar na concessão, que é o caso mais complexo e que merece maior atenção. A prestação direta de serviço público pode ser esquematizada dessa maneira. Nós temos, de um lado, o poder público e, do outro lado, o usuário, a quem o poder público presta diretamente o serviço. Esse serviço, quando específico e divisível, quando não específico e divisível, ele é coberto pela arrecadação de impostos. Quando específico e divisível, o poder público é remunerado mediante o pagamento de uma taxa, tributo. Tive já a oportunidade de desenvolver esse conceito no que se refere a pedágio cobrado pelas concessionárias de rodovia, incluído no livro de homenagem ao professor Geraldo Ataliba, editado pela Marília Editores. O usuário paga ao poder público taxa, que é tributo. Mas como o poder público, de acordo com o artigo 175 da Constituição, pode prestar ao usuário o serviço indiretamente, mas sempre, note-se, prestado pelo poder público, ou ele presta diretamente, ou presta indiretamente. O que não é crível é que ele não preste. Ele tem um dever de prestar. Então, ele pode fazê-lo mediante a outorga de uma concessão. E aí nós temos um quadro diferente daquele primeiro. Nós temos o poder concedente